2 Reis, capítulo 2 e versículo de número 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, olhando para esse texto que nós tomamos como base para estar ministrando essa noite, algumas coisas importantes nós precisamos entender dentro do contexto bíblico. Nunca pode fugir da nossa concepção a condição em que o povo de Israel estava vivendo dentro do contexto bíblico. Nós estamos falando aqui de Israel, que estava sendo guiada por Acabe, por Jezabel. A questão espiritual, irmã Fih, não estava muito boa. O povo estava se afastando de Deus. E havia uma apostasia espiritual muito grande, onde o rei que governava o povo da época levava o povo de Israel à idolatria, aos deuses dos pagãos da época, Azera, Asdote, tantos deuses da época. E isso, a nação de Israel foi se afastando de Deus e vivendo, tornando-se uma presa muito fácil. O povo, os sacerdotes se esfriaram na fé, o povo estava cada dia mais distante de Deus. E dentro desse contexto de frieza espiritual, Deus levanta o profeta Elias dentro do texto. E nós não vemos quem é o pai de Elias, quem é a mãe, não há citação. Ele aparece do nada, parece como um elemento surpresa de Deus, para tentar trazer o equilíbrio espiritual para a nação. Elias aparece profetizando, aparece diante de Acabe. Os irmãos conhecem a história do profeta Elias, surge do nada, e Deus já levanta ele com grande poder, com grande autoridade. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento é o profeta Elias, que segundo a Bíblia, era um dos profetas que tinha tanta intimidade com Deus, que ele profetizava segundo a sua própria palavra. Elias profetizava, e aquilo que ele falava, Deus lá do céu determinava como algo, como decreto. Dos profetas do Antigo Testamento, eu não consigo enxergar nenhum que semelhe ao profeta Elias, com tanta autoridade que esse profeta tinha. Mas como profeta de Deus, e no meio deste povo que estava longe de Deus, havia uma esperança dentro de Elias, e a esperança de Elias era que, se ele profetizasse no meio do povo, a mensagem de Elias se tornaria receptível, aceitável. Mas o povo com o coração duro, afastado de Deus, a pregação de Elias e a sua mensagem, ela se tornou, dentro de uma sociedade do povo de Deus, o povo de Israel, eles começaram a rejeitar a mensagem do profeta Elias. Eles não davam total credibilidade, mesmo diante de sinais que ele operava com a sua comunhão com Deus. Olhando para esse contexto, ele tinha uma esperança de que as suas profecias seriam aceitáveis, que o povo se arrependeria, que o povo automaticamente, olhando para a sua autoridade profética, se arrependia, ia buscar Deus, ia se voltar rapidamente, antes que a destruição e o caos acontecesse. Mas não foi isso que aconteceu. E isso trouxe consequências espirituais para dentro do profeta Elias, ao ponto de ele não conseguir entender as questões espirituais. Aonde ele vai para o Carmelo, aonde ele ora, Deus manda fogo, e os profetas de Baal, os profetas de Azera, reconhecem que Elias serve um Deus verdadeiro, mas a nação ainda permaneceu empática, longe de Deus, olhando aqueles sinais como um amuleto da fé, cada vez mais longe de Deus. E Elias desce do Carmelo decepcionado, porque ele percebe que os ímpios reconhecem, porque quem diz só o Senhor é Deus não foi o povo de Israel. Quem diz só o Senhor é Deus foi os profetas de Baal, de Azera,
que disseram, só o Senhor é Deus, porque eles estavam no monte. Esse sinal tão poderoso deveria trazer uma certa comoção para Acabe, para Jezabel, nem mesmo descer no fogo do céu, consumindo o holocausto, com sacrifício totalmente encharcado, não foi suficiente para mudar a personalidade, a mentalidade de um homem que estava distante de Deus, como Acabe e Jezabel. Nós podemos estar num culto totalmente poderoso, cheio da glória de Deus, se a nossa mente e a nossa convicção estiver longe de Deus, não existe palavra boa, não existe mensagem boa que seja suficiente para mudar um coração de alguém que está destinado a ficar distante de Deus. A mensagem de Elias foi forte, desceu fogo, consumiu o sacrifício, consumiu a água. Os profetas de Baal reconheceram que somente Deus é Deus. E Elias esperava que aquele ato profético mudaria a perspectiva do povo. E o povo continuou frio espiritualmente. Não houve uma entrega, não houve uma reação depois daquilo. Elias desce do Carmelo, ele já sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo traria consequências espirituais, porque com aquele ato profético, diante de um cenário daquele, Jezabel e Acabe deveriam nunca mais perseguir Elias, mas o coração destinado como um coração de Faraó, um coração endurecido. Quando Elias desce do Carmelo, Acabe e Jezabel já dão um decreto para perseguir e matar o profeta Elias. Elias desce, ele tem que fugir, porque a sua cabeça está sendo pedida diante de todo o império, de toda a nação. Acabe, a maior autoridade da época, e queria que Elias morresse. Elias desceu decepcionado, começa a parte pelo deserto. Aí você conhece toda a história de Elias. Ele entra na caverna, ele sai da caverna, ele pede a morte, dizendo: Deus me mata, não sou melhor do que os meus pais. Há uma decepção de Elias em relação do comportamento daquele povo. E o texto diz que Elias pede para que Deus, ele conversando com Deus, diz: eu não sou melhor do que os meus pais, me mata agora. Um desgaste emocional de Elias surge no contexto bíblico, ao ponto que ele pede para que Deus tire a vida dele. Deus aparece, ele dorme, Deus manda um anjo, o anjo desperta ele, coloca a comida na cabeceira de Elias, desperta Elias com a força daquela comida. Ele anda 40 dias, 40 noites, e eu aprendi uma coisa importante, que eu quero iniciar aqui a minha pregação. Em momentos de frustrações, ou em momentos de perseguições da nossa vida, temos que tomar muito cuidado com o que falamos. Essa é a grande verdade, irmão Sundei. Ninguém que está aqui está imune de enfrentar dificuldade, luta, provação, perseguição e tudo que você precisa de ruim. Não existe nenhum muro que nos protege aqui. Não existe um muro. Miqueias está aqui. Eu tenho totalmente liberdade de tocá-lo, falar do seu nome, citar o seu nome. Não existe nenhum muro de proteção. Então, como seres humanos vulneráveis, somos vulneráveis a ataques, tanto do inimigo externo e interno, de pessoas, de tudo que nós pensamos. E isso às vezes traz essa consequência para a natureza humana. E Elias sentiu o peso da perseguição. Ele se sentiu como um profeta desvalorizado entre o povo, ao ponto de ele pedir a morte. Pede para que Deus arranque essa vida. Deus, eu não sou melhor que meus pais. Ele vai justificando com Deus. Ele pede até a morte, mas não queria continuar o seu ministério mais. Aí Deus entende as coisas, porque Deus é Deus, Ele conhece a nossa razoabilidade, Deus conhece o nosso entendimento, nosso coração. Ele pediu para Deus matasse ele. Mas ele falou no calor do sofrimento, da perseguição, sim. Mas a nossa palavra tem poder. O que sai da nossa boca tem poder. O que ele falou: Deus, eu não quero continuar mais.
Aí Deus falou, tá bom, você não quer, beleza, tranquilo, fique em paz. E o texto diz, a história diz, eu aprendi algo interessante aqui, que quando Elias sai de toda essa turbulência que ele está vendo, que ele come, e ele anda com aquela comida, quando ele está estável, porque Deus respeitou o momento ruim dele, Deus não falou com Elias enquanto a situação não calmou. Ele come com a comida com aquela comida que o anjo lhe deu para ele. Ele andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Quando ele chega no monte, que ele já está com a sua vida emocional equilibrada, Deus aparece para ele agora, Elias, eu quero que você unja 3 pessoas. E entre essa consagração, eu quero que você consagra um profeta no seu lugar. Você coloca o rei Jeú, vai lá, faz a consagração. Você coloca um profeta para te substituir. Porque você lembra das suas palavras lá atrás, que tu não queria mais, e que já estava cheio, que pediu até a morte. Então agora eu vou te mostrar que você não é insubstituível. Você não quer sair? Você não pediu para que eu colocasse alguém no seu lugar? Pois bem, agora você vai e unge o profeta Eliseu. Mas como assim, Senhor? Onde ele está? Deus deu o endereço, Deus deu o caminho, Deus direcionou ele. Oh, glória a Deus. Olha que coisa linda. E a história de Eliseu é uma das histórias mais lindas da Bíblia, segundo a minha concepção. Por quê? Porque eu aprendo uma coisa. A história da sucessão do profeta Elias e o chamado do profeta Eliseu nos ensina uma verdade muitas das vezes esquecida. Primeira, não somos insubstituíveis. Segundo, embora não sejamos descartáveis. 2 verdades. Primeira, nós não somos insubstituíveis, ainda que não somos descartáveis. Elias agora Deus vai substituí-lo. Deus vai substituí-lo. E olha o que é coisa linda. E Deus manda o profeta Elias ir até onde estava Eliseu. E a primeira verdade do texto é que quando Elias chega nas terras onde Eliseu estava, porque ele estava arando a terra com boi, a 12ª juntas de boi, segundo a Bíblia. A primeira verdade é que Deus manda o profeta Elias até onde estava Eliseu, e quando ele chega, ele vê Eliseu trabalhando. Repita comigo, ele vê Eliseu trabalhando. O substituto de Elias era uma pessoa trabalhadora. A primeira verdade no texto, que o reino de Deus sempre vai contar e sempre é carente de pessoas trabalhadoras. O reino de Deus não conta com pessoas desocupadas. Em toda a história da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que foram chamadas por Deus, foram chamadas trabalhando, em atividade, fazendo alguma coisa. Então Deus sempre vai usar pessoas que têm uma vida de ocupação. Se você quer ser usado por Deus, tenha uma vida ativa, ocupada com as coisas do céu e com as coisas dessa terra. Aleluia. Deus sempre vai buscar pessoas que estão ocupadas dentro do seu reino. A segunda verdade é que Elias estava atrás da 12ª juntas de boi. Quando Elias chega na casa de Eliseu, no território onde que Eliseu estava, Elias observa que Eliseu estava atrás da 12ª junta de boi, trabalhando, arando a terra. E a grande verdade é que neste dia, Deus ia fazer uma transação ministerial e Deus também ia trocar uma função do profeta Eliseu.
Por quê? Porque o trabalho de Eliseu era de arar a terra, amém? E Deus agora disse, olhando, levando Elias à casa de Eliseu, dizendo para Elias quando conversa com ele: até hoje você trabalhou arando a terra, até hoje você trabalhou atrás dessas 12 juntas de boi, mas a partir de hoje eu vou te tirar dessa função de arador de terra e vou te levar para um novo campo de trabalho. Deus ia arrancar Eliseu do trabalho material para colocá-lo para trabalhar para o reino de Deus. E o que você quer dizer com isso? E quando eu estava lendo isso, Deus falou ao meu coração que aqui no nosso meio, ou alguém que está nos assistindo através da rede social, se Deus te chamou, independente a função que você executa, independente o trabalho que você faz, Deus está dizendo aqui essa noite que Ele vai te tirar, Ele vai trocar o teu serviço. Se for necessário, Deus te arranca de trás desta banca para ser um servo no seu reino. Você não está entendendo, mas eu vou repetir. Você está achando que o teu trabalho é tudo? Deus me trouxe aqui para dizer para você, se for necessário, Ele fecha essa porta para te colocar numa porta que Ele quer. Você não está entendendo. Deus estava dizendo para Eliseu: eu não te quero mais atrás dessas 12 juntas de boi, Eliseu. Eu te quero no meu reino. Eu vou trocar sua funcionalidade. Deus me trouxe aqui para dizer, se for necessário hoje, para te ver bem, de pé, na presença dEle, Ele te arranca desse trabalho, Ele te arranca desta empresa. Ô glória, você não está entendendo, mas eu vou profetizar aqui. Eu estou recebendo autoridade. Levanta a mão para cima, levanta a mão para cima. Ô glória, ô glória. Eu estou dizendo que Deus vai trocar pessoas de função. Ô glória, você não está entendendo, essa função está te afastando, Deus está dizendo, eu vou trocar. Essa função está te levando para longe de Deus, Deus está dizendo, eu te quero mais perto. É a última hora da igreja na terra. Ô glória, Deus quer te usar. E se for necessário hoje, ô glória a Deus, Ele fecha essa porta para você, mas abre uma porta maior, porque Ele é Deus. Levante a mão e abra a boca para glorificar a Ele. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui hoje. Oh glória a Deus. Aleluia. Eliseu, atrás das 12 juntas de boi. Oh glória. Praticamente seria como um dia comum. Mas aquele dia Deus tinha marcado para trocar, para mudar a vida do profeta. Enquanto Eliseu estava trabalhando, arando a terra, cultivando o gado, Deus já viu um projeto lá na frente para trocar a sua função. Olha que coisa linda. E o texto nos dá um pormenor, ao ponto de dizer que ele estava atrás da 12ª junta de boi. Eliseu não estava na fileira de frente. Era normal na cultura judaica, quando os homens que cuidavam da terra colocavam 2 bois e um homem ia atrás arando a terra. Então o texto diz que Eliseu estava atrás na última 12ª junta de boi. Olha que como que Deus é glorioso, pastor Carlos. Quando Deus escolhe alguém, oh glória a Deus, não tem para ninguém. Quando Deus escolhe alguém, meu irmão, Deus não erra na escolha. Não. Eu vou repetir para que você dê uma glória melhor. Este sábado Deus marcou para mudar a tua vida. Eu estou dizendo que Deus não erra na escolha. Deus não erra na escolha. Olha para esse quem está do lado, diga, Deus não erra a escolha. Diga, Deus não erra a escolha. Oh glória, independente na posição que você está hoje, os olhos de Deus te alcançam lá. Oh glória, você está achando que Deus está preocupado com a fileira da frente? Deus está olhando para a fileira do fundo. Oh glória, vou repetir de novo.
Eu vou repetir que as irmãs daqui estão entendendo. Aleluia. Os obreiros estão entendendo. Eu vou repetir para você entender. Você está achando que Deus está preocupado com a fileira da frente? Os olhos de Deus estão nos olhos lá no fundo, na fileira no fundo. Aleluia. Quando Deus escolhe alguém, ô glória, eu vou repetir para você melhorar seu glória. Deus não erra na escolha. E quando Deus escolhe alguém, independente do lugar, na posição da fileira que você está, Ele, se for necessário, chama o seu nome lá na frente. Oh glória, não precisa entrar em desespero, não precisa ficar com medo, preocupado, quando será a minha vez, ou quando será a minha hora. Calma, faça como Eliseu, continua arando a terra, continua trabalhando, faça o teu melhor, que quando chegar o dia em que Deus determinou para te honrar nessa terra, tu pode estar atrás da 12ª, 13ª, 14ª junta, os olhos de Deus te alcançam lá. E hoje Deus me trouxe aqui hoje para dizer, irmão Mateus, que Deus está enxergando alguém que não está na fileira na frente, mas Deus vai chamar alguém lá de trás. Oh glória, levante a mão se merece glória essa palavra. Eu estou dizendo aqui, é profético, que Deus vai começar a chamar pessoas que não estão na frente. Oh glória, a história de Davi é uma história prática disso. Aleluia, passa-se 7 mancebos, passou-se todos os seus filhos, passou, aí Jessé, o profeta diz para Jessé, mas acabou os mancebos. Ele vai dizer, não, ainda tem o último, ainda tem o menor. Mas onde que ele está? Ele não está na fileira de elite da frente, mas ele está lá atrás, está lá no pasto, está pastoreando ovelha. Aí o profeta disse para ele, então calma, chama o menino, porque enquanto ele não chegar, ninguém se aceita à mesa. Por quê? Porque ele é escolhido, ele é escolhido, ele é escolhido. E Deus vai começar a escolher pessoas aqui essa noite. Levante a mão que eu vou profetizar aqui, que Deus começa a escolher pessoas aqui hoje para a sua obra. Deus está te chamando aqui essa noite. Ô glória, olha para esse crente que está do seu lado. Você tem que incomodar ele. Diga, Deus está te chamando. Diga para ele, Deus está te chamando. Diga para esse crente, diga, Deus está te chamando. Diga, Deus está te chamando. Não importa a posição que você se encontra hoje, para Deus isso é nada. Para Deus isso é nada. Não importa a condição financeira tua, Deus não está importando com o que você tem. Deus pega pessoas que são incapazes e capacita. Ei, Deus não conta com pessoas capacitadas. Deus pega pessoas que não são para confundir as que são. Você não está entendendo? Quando Deus nos escolheu, não porque nós éramos os melhores. Não, Deus olhou e disse, eu tenho um plano, um projeto. Então eu vou capacitá-lo. Eu vou encher do meu espírito. Eu vou encher da minha glória. E vou chamar para fazer a minha obra. Oh glória, aleluia. Amós 7,14 diz, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas Deus me chamou. Ele está dizendo, eu não era profeta e nem filho de profeta. Eu não tinha linhagem de profeta. Eu não estava na escala dos profetas. Mas quando Deus olhou para mim e disse, esse vai ser o meu profeta para a minha obra. Oh glória, Deus está escolhendo os improváveis aqui essa noite. Deus vai escolher aqueles que pensam que não tem condição de fazer nada. É você que Deus quer mesmo. É você que olha para a tua capacidade e diz, eu não vou ser nada na igreja, eu não vou fazer nada na obra. Eu acho que eu fui chamado para ficar sentado no banco da igreja. E Deus está dizendo, tu está enganado. Eu estou te chamando para coisa grande. Eu estou te chamando para coisas maiores. O chamado de Eliseu não precisou de padrinhos. Não precisou de indicação. Porque nossa atualidade hoje, graças a Deus que aqui não tem isso.
Mas em alguns lugares aí, se a pessoa não tiver uma condição financeira boa, se a pessoa não tiver um bom status, ele fica sentadinho. Porque o que governa é a autoridade do homem. Mas aonde o Espírito de Deus tem liberdade, aonde o Espírito de Deus tem voz, onde o Espírito de Deus tem liberdade, meu irmão, oh glória a Deus. A igreja orava em Atos, e o Espírito diz à igreja: separa-me a Barnabé para uma obra que eu tenho feito. Oh glória, oh glória. Quando Elias olha o profeta Eliseu naquela situação, Elias conversa com Eliseu e disse: ó, você é escolhido de Deus, Deus me trouxe aqui, e eu tenho que te lançar a minha capa, como escolha para o ministério. Olha a postura de Eliseu. Eliseu poderia rapidamente, é isso mesmo? Ir embora. Mas ele interroga Elias e diz: Elias, espera um pouquinho. Deixa eu despedir dos meus pais. Cibele pegou. Pegou. Eliseu falou para Elias: deixa eu despedir dos meus pais. Você sabe por que o ministério dele foi honrado por Deus? Porque quem honra é honrado por Deus. Aí eu pergunto para você: você quer ter uma vida de honra? Honra a sua casa. Você quer ser honrado? Honra a sua família. Honra seu pai, honra sua mãe. Eliseu pediu para Elias: deixa eu despedir dos meus pais. Eu não posso ir embora sem pelo menos dar-lhe um abraço neles e dizer para onde eu estou indo. Deus não trabalha pelas portas do fundo. Deus não age pela porta do fundo. Eliseu vai até seu pai, e sua mãe diz: pai, Deus me chamou. E qual é o pai e a mãe que não quer ver um filho vocacionado pelo seu reino? A maior gratidão de um pai é ver o filho envolvido com as coisas do reino de Deus. Parece que eu vejo os olhos do pai de Eliseu, os olhos da mãe em lágrimas, dizendo: vai com a minha bênção, meu filho. Vai com a minha bênção, meu filho. Por quê? Porque Elias demonstrou caráter. Eliseu demonstrou caráter. Eliseu demonstrou postura dentro da sua casa. E você, minha filha, e você, meu filho, independente de quem é a sua mãe ou seu pai, você deve honrá-los. Independente se é crente, se não é, se está na igreja ou se não está, você deve respeito. Eliseu foi até Elias e disse: deixa eu despedir da minha mãe e dos meus pais. Pode ir. Pode ir. Eliseu vai lá, despede seu pai, despede sua mãe. E Eliseu já vai seguir Elias? Não. O que Eliseu vai fazer? Antes de eu ir, eu preciso fazer a segunda coisa. O que, Eliseu? Eu preciso matar esses bois. Eu preciso sacrificar os bois. Eu preciso queimar tudo. Eu não posso ter um pé atrás, um pé na frente. Eu não posso viver no mundo da indecisão. Eliseu vai queimar as ferramentas de trabalho que ele vivia. Por quê? Porque era necessário ele queimar os bois. Os bois representava para Eliseu o passado que ele vivia. E Eliseu não queria viver preso nas coisas de trás do passado. E era necessário matar os bois.
Se você quer ter um futuro promissor, muitas vezes da vida, Deus nos chama, mas é necessário a gente matar os bois. Os bois é um sinaleiro que fica sempre piscando atrás de nós, tirando a nossa atenção. Não tem como você viver um futuro brilhante olhando para trás, gente. Você não é caranguejo. Deus não te chamou, tu não é caranguejo, que anda para frente olhando para trás. Paulo escreveu: esqueço as coisas que atrás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Se você quer ter um futuro brilhante, mata os bois, mata tudo aquilo que te prende lá atrás. Não deixe que nada te amarra lá atrás, para você ter uma visão brilhante do seu futuro amanhã. Oh glória, queima os bois. Aleluia. Não adianta viver uma vida olhando para trás, gente. Você vai querer viver até quando? Olhando para trás. Todos aqueles que olharam para trás na Bíblia se deram muito mal. Jesus declarou e disse: aquele que olha para trás não é digno de mim. E Jesus, orientando aos seus discípulos e a multidão, disse: lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás. Ai, que Deus está chacoalhando gente aqui hoje, que de vez em quando está olhando para trás. Deus está dizendo: não olha. Deus está dizendo para crentes que estamos aqui hoje olhando, andando e olhando para trás. Deus está dizendo: é a noite de você queimar os bois, é a noite de colocar fogo nesse passado, porque o presente só vai se tornar brilhante a partir do momento em que você queimar os bois. Oh glória, oh glória, aleluia, bendito seja Deus. Depois que Eliseu queima os bois, o texto diz que ele começa a seguir Elias. Ele segue o profeta Elias por 7 anos. Por quanto tempo? 7 anos Eliseu está seguindo Elias, desde aquele último dia que ele estava arando a terra dos seus pais, ao ponto que 2 Reis 3:11 diz, como está escrito: Josafá, depois que Elias se fora, como Eliseu derramava água sobre a mão de Elias, Eliseu vai seguir Elias e serve a Elias como um servo fiel e útil. Eliseu segue Elias como um servo fiel e útil por 7 anos da sua vida. O texto diz que Elias chamou Eliseu e disse: vou fazer uma conjectura, não é erro fazer isso. Elias olha para Eliseu e diz: olha, eu vou ser tomado de ti, e eu quero que você me faça um pedido. Peça o que você quiser. O texto diz que Eliseu pensou, irmão Luciano, o que eu vou pedir? Mas eu te peço uma coisa: me dê a porção dobrada do teu espírito. Aí você consegue ver a natureza do homem, quando ele está inclinado para o reino espiritual, quando as coisas de cima têm muito mais valor do que as coisas de baixo. O que você quer, Eliseu? Você quer minha voz? Não. Você quer minha capa? Não. Eu
quero a unção dobrada. Eliseu diz: eu não quero ser igual a você, me perdoa, você é o melhor, mas eu quero ser melhor do que você. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito, profeta. Porque eu sei o processo que o profeta vive. Mas se você me der a porção dobrada do teu espírito, oh glória a Deus, aleluia, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou alcançar patamares maiores, oh glória. Entenda uma grande verdade. Elias olhou para Eliseu e disse: dura coisa tu pediste. Mas graças a Deus que Deus lê a nossa intenção, gente. Eliseu não pediu a porção dobrada de Elias para demonstrar para Elias que é maior do que ele. Eliseu não queria a porção dobrada de Elias para mostrar que ele tinha mais autoridade do que ele. Eliseu não queria a porção dobrada de Elias para mostrar para todo mundo que ele era maior do que o seu mestre. Você sabe por que Deus vai dar a porção dobrada para Eliseu? Porque viu seriedade e sinceridade dentro dele. E sabia que a intenção de Eliseu era uma intenção nobre para a edificação do reino e do trabalho e da obra na terra. E quando Deus enxerga que dentro de nós existe seriedade, simplicidade e humildade, Deus está disposto a liberar porção dobrada, porção tripla. E você não está entendendo que Deus te trouxe aqui essa noite, porque essa noite Deus quer liberar uma porção dobrada do teu espírito sobre você. Quem quer porção de Deus? Oh glória, quem quer a unção de Deus? Quem quer a autoridade de Deus aqui essa noite? Oh glória a Deus. Se tu me vê, aí o profeta Elias olha para Eliseu e diz: só que dura coisa tu pediste, mas se tu me vê eu sendo levado, será concedido o teu pedido. Eita, gente. A partir daquele momento em diante, Eliseu estava que nem uma corça que ansiava por águas, mas Eliseu estava que nem uma corça ansiando por Elias. Levanta, Marcelo, por favor. A condição foi essa: se tu me ver sendo levado de ti, eu vou te dar porção dobrada. Mas se tu não me ver, então tu não terá porção dobrada. Elias olha para Eliseu e disse: eu vou para Jericó, fica aqui. Eliseu olhou e falou: vou junto. Vou junto. Calma, segura. Aí o profeta Elias foi para Jericó e falou para Eliseu: espera um pouquinho aqui, que eu vou para outro lugar. Aí o profeta Eliseu falou: vou junto. Vou junto. Você está entendendo o que Deus está querendo da gente? Elias não estava fazendo isso porque queria gambelar Eliseu, não. Elias só estava querendo ver um nível de comunhão e de comprometimento com o reino. Se ele estava atento, Deus abençoe Marcelo, se ele estava atento, se ele estava ligado, oh glória, Deus quer que você aprenda uma coisa: tenha um foco na sua vida. Se tu me ver sendo tomado, assim será lhe feito. Vou para o Jordão, fica aqui, Elias. Não, eu vou junto. Enquanto eles andavam, olha que coisa linda, o que o profeta Elias falou para ele: se tu me ver sendo levado será ali concedido. E Deus, às vezes, ele é muito inteligente. Deus quer ver o nosso nível de visão espiritual. Deus poderia só aparecer para Elias numa carruagem, num redemoinho, como foi Deus, porque o Deus disse que ele foi levado num redemoinho. Mas por que apareceu carruagem com cavalos de fogo?
É Deus testando o profeta Eliseu. Não, cuidado. Agora eu vou descer um nível. Para quem está aqui nos assistindo. Cuidado com as distrações da vida. Tem coisa que vai aparecer para distrair você. E Deus está dizendo, cuidado. Foca. Olho em cima, olho no alto, olho no propósito. Não perca o seu propósito. Não se distraia com as coisas. Vai aparecer distração para arrancar o seu foco. Mas Deus me trouxe aqui. Que essa noite Ele vai dizer, está dizendo para alguém aqui. Cuidado com as distrações. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Tenha um foco. Não perca o. Só vai ser honrado por Deus aqueles que não perderam o foco.